Bom dia, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe a cada um, meus queridos irmãos. Hoje eu quero trazer mais um comentário referente aos dons do Espírito Santo. Para nós chegar aos dons do Espírito Santo, devemos conhecer os frutos do Espírito. O comentário é referente ao fruto do Espírito. A palavra de Deus em São Mateus, no capítulo 7, versículo 16 e o versículo 20. Para nós compreender, a palavra diz assim: por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pois vamos entender o que Jesus ele nos diz referente a esta palavra. Num dos seus últimos ensinamentos aos discípulos, Jesus disse, correu sobre a importância da frutificação espiritual. Em João, no capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 5, o mestre fez uma analogia da videira e seus ramos com ele e o crente, para ensinar que este precisa daquele a fim de se tornar-se semelhante a Cristo. E o Espírito Santo que produz os frutos em nós, a proporção que lhe entregamos a vida, o coração e se dedicamos para com Deus. Para que o fruto seja gerado em nós, é necessário que haja uma relação de independência entre o tronco e seus ramos. Jesus declarou aos discípulos que vieram ao mundo com a missão de revelar-lhes o Pai, e que a partir enviaria o Espírito Santo para estar com eles, ajudando-os em todas as coisas. Assim como Jesus fez-se homem para revelar ao Pai, à humanidade, o Espírito habita no crente a fim de que Cristo seja conhecido. 1 Coríntios, em o capítulo 6, versículo 19. O princípio da frutificação encontra-se em Gênesis, em o capítulo 1, versículo 1. Podemos notar que cada planta e árvore devia produzir frutos segundo a sua espécie. A frutificação espiritual segue a mesma regra. João Batista exigiu de seus discípulos: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8. Em João, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 16. Jesus enfatizou esse princípio, esclarecendo aos seus seguidores que, a fim de se desenvolver espiritualmente, precisava apresentar abundante frutos para Deus. De que tipo de fruto Jesus estava falando, meus irmãos? A resposta encontra-se em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito desenvolve no crente um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, que reflete a imagem de sua pessoa e a natureza santa de Deus. Quando o crente não se submete ao Espírito, cede aos desejos da natureza pecaminosa, mas ao permitir que ele controle a nossa vida, torna-se um solo fértil, onde o fruto é produzido mediante o Espírito, e podemos vencer os desejos da carne e viver uma vida agradável a Deus. Segredo da batalha espiritual. Para ser vencedor nesta batalha, o segredo é andar no Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 24 e versículo 25. Como fazemos isso, meus irmãos? Ouvindo a sua voz, seguindo a sua liderança, obedecendo às suas ordens, confiando nele e dependendo dele. O fruto e obras, para mostrar o quanto entre a obra da carne
e o fruto do Espírito, em Gálatas alistou-se, desde que o Espírito Santo dirige e influencia o crente, o fruto se manifesta naturalmente nele. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10. Da mesma maneira acontece ao ímpio, cuja natureza pecaminosa e quem o governa. Cada um produz frutos segundo sua espécie, segundo o seu coração. Em João, em o capítulo 14, versículo 16, nós podemos ver as palavras de Jesus aos discípulos: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro, no original, nós podemos ver outro da mesma espécie. O Espírito Santo é da mesma espécie de Jesus. Logo, a sua natureza produz um caráter semelhante ao de Cristo no crente, e da natureza da carne pecaminosa produz maldade. A palavra de Deus é absoluta ao declarar que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Esta obra da carne são caracterizadas dos que vivem em pecado. Romanos 7, versículo 20. A palavra de Deus afirma que o crente é recompensado ao dar toda a liberdade ao Espírito Santo para produzir em seu interior as qualidades de Cristo. O capítulo 1 de 2 Pedro trata-se da necessidade de o crente desenvolver a dimensões espiritual da vida cristã. Com esse crescimento veio o amadurecimento e a estabilidade fundamentais para uma vida vitoriosa sobre a natureza velha e pecaminosa do homem. Segundo Pedro, no capítulo 1 e versículo 1, a pessoa é identificada pelos seus frutos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Deparamos-nos com declarações notáveis preferidas pelo Mestre Jesus acerca da importância do caráter, reconhecido pelo tipo de fruto que produz. Mateus 7, versículo 16 até o versículo 19. Jesus acrescentou que algumas pessoas fariam muitas maravilhas, expulsariam os demônios em seu nome, porém ele jamais o conheceria. Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Como é possível? A resposta é encontrada em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. Esse trecho bíblico comprova ser possível Satanás imitar milagres e dom do Espírito. Contudo, o fruto do Espírito é a marca daquele que possui comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Mateus, em o capítulo 7, versículo 17, versículo 18, 1 João, capítulo 4, versículo 8, e jamais poderá ser imitado. Ao considerarmos os propósitos da frutificação espiritual, nós constata 4 palavras relacionadas ao fruto do Espírito Santo: expressão, discipulado, bênção e glória. Expressar o caráter de Cristo. Todo o fruto revela a sua árvore de origem. Da mesma maneira, como membro do corpo de Cristo, devemos refletir naturalmente o seu caráter, para que o mundo o veja em nós. Quando as pessoas tomam conhecimento de nossa confissão cristã, podemos vir a ser a única Bíblia que muitos delas lerão. Evidenciar o discípulo. Jesus ensinou que devemos dar bons frutos a fim de confirmarmos que somos seus discípulos. Em João, no capítulo 15, ele ressaltou que todo discípulo bem instruído será como seu mestre. Lucas, no capítulo 6, versículo 40. Isso significa que não é o bastante aceitar a Jesus para afirmar: veja, sou crente. Ele deseja que produza frutos, e muitos frutos. Se assim fizermos, estaremos demonstrando que verdadeiramente somos seus discípulos. Não podemos estar em cima do muro. Temos que tomar uma decisão da qual Jesus, ele nos quer de cada um de nós. A manifestação do fruto
abençoar os ímpios que nos cercam. É também o dever do crente que vê a evidência do Espírito em nós. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida abundante em Cristo. Quando permitirmos que a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja refletida em nós, as pessoas glorificam a Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Se nós entregar todo o controle de nossa vida ao Espírito Santo, Ele infalivelmente vai produzir os seus frutos em nós através de uma ação que dá uma continuidade e abundante como cristão. Tudo o que concerne ao caráter santificado, ou seja, a nossa semelhança com Cristo, seja identificada, e a obra do Santo Espírito, até que Cristo seja formado em nós. Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Portanto, para que nós possamos ter os dons do Espírito Santo, devemos ter, primeiramente, os frutos do Espírito, que possam ver em nós uma árvore que produz bons frutos. Somente assim o Espírito Santo também reconhecerá que nós temos bons frutos, para que Ele, então, através do nosso caráter, Ele possa trabalhar em nossa vida e nós possamos dar mais frutos ainda para com a igreja, para com os irmãos. Esta, meus irmãos, é uma palavra para que nós possamos chegar aos fundamentos dos dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo em nós é o que vai gerar os dons do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, fiquem todos na paz de Cristo. Este é um comentário, não é longo, é pequeno, aos dons do Espírito Santo. Assim, nós possamos ver mais para frente o que significa cada dom do Espírito Santo, que ali na palavra de Deus diz que são 9 dons do Espírito Santo. Para nós poder chegar a esse entendimento, nós temos que passar por os frutos do Espírito Santo. Então vamos compreender aqui primeiro, para nós vir dar continuidade referente aos dons do Espírito Santo. Amém? Que todos fiquem na paz de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe a todos. Amém.